tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E que o ponto de vista é que é o ponto da questão. Mas que luz é essa? Olá, ouvinte Vai na Fé! Nos encontramos mais um domingo para falarmos sobre temas do cotidiano a partir do ponto de vista da nossa fé. Recebemos no encontro de hoje Aline Satian, Pablo Delgado, Micael e Tami Nápoles. Sejam todos muito bem-vindos. A Lumiar Web Rádio começa a nossa conversa de hoje trazendo o tema desse domingo: pansexualidade. Gostaríamos de passar a palavra para Micael. Micael, qual é a posição do budismo frente à pansexualidade? A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu pessoalmente acredito mesmo na livre determinação dos corpos. Eu acredito que todos os seres humanos são livres para amar e, enfim, expressar seu amor mesmo, independente de determinações biológicas ou determinações de gênero. E o budismo, assim, também ainda do muito pouco que eu conheço, mas o budismo, compreende que nós temos uma natureza livre e ilimitada de manifestação dessa liberdade mesmo. Então, certamente, a liberdade também vai se expressar em como cada ser humano vai poder expressar sua própria sexualidade, sua própria amorosidade e afetividade. Por enquanto é isso. Agradeço por estar aqui mais uma vez e passo a palavra. Muito obrigado, pessoal. Esse foi Luan Micael, abrindo os nossos trabalhos hoje com o tema pansexualidade. Vamos passar a palavra agora à nossa representante do Umbandaime, Aline Satian. Aline, qual a posição da sua vertente religiosa sobre a pansexualidade? A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Bom domingo a todas e todos e todes, independente da sua identidade de gênero. Estamos aqui na Lumiar Web Rádio, usando o nosso livre pensamento enquanto ainda temos essa oportunidade, E aqui estamos para garantir esse direito. Bom, como eu sempre falo, é complicado. Eu não posso falar em nome da minha religião, de uma instituição, de um grupo de pessoas. Isso é muito complexo. Eu posso dar a minha opinião a respeito da minha experiência, que se localiza em termos de fé hoje no Umbandaime. E só para esclarecer assim, para o nosso público, eu botei aqui no Google o que é pansexualidade, a descrição da Wikipédia. Pansexualidade, omnissexualidade ou onissexualidade é a atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independente de seu sexo ou identidade de gênero. Parece um termo até mais simples do que um nome, mas talvez a gente não saiba do que se trata, então só para a gente partir de um mesmo referencial. E eu, dentro da minha fé, eu acredito no amor entre as pessoas, sobretudo, no respeito à vida em todas as suas formas, inclusive não humanas. E eu acho que o respeito, o amor e a diversidade são princípios fundantes assim, da minha fé, Relembrando, a Umbanda, ela tem conexão com a natureza, com os ritos indígenas e africanos, a relação com os orixás. O Daime é a religião da floresta, ele é uma medicina, em si, a gente faz o uso de um sacramento que vem da floresta. Então, tem essa relação com as culturas nativas, Então, acho que no seu fundamento, tanto a Umbanda quanto o Santo Daime, eles pregam pelo amor mesmo, amor universal. E aí também tem o que, na esfera privada, cada um escolhe fazer. Eu realmente acredito que toda forma de amor vale a pena. Tem até uma que a gente fala, Você não precisa aceitar o casamento gay, a menos que você seja gay e alguém te peça em casamento. Alguém do mesmo sexo que você. Tirando essa situação, não te diz respeito,
Agora, eu também entendo que esse tipo de mudança de paradigma, né, do que é a normalidade. A normalidade é um casal hétero, um homem e uma mulher. Quando tem outras configurações de família, outras configurações de casal, isso gera estranhamento nas pessoas que estão acostumadas com uma ordem anterior. Isso se chama uma postura conservadora, que quer conservar um determinado modelo. E aí eu acho que, independente da religião, em todas as religiões podem ter pessoas conservadoras, pessoas que consideram estranho uma união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu respeito a opinião dessas pessoas desde que as liberdades individuais e a diversidade seja respeitada também, né? A gente não pode tolerar o intolerável. Bom, acho que para uma introdução eu falei bastante coisa. Passo a palavra aí e seguimos na conversa. Muito obrigado, Aline Satyan, pelas suas opiniões acerca do nosso tema de hoje. Vamos passar a palavra agora para a nossa companheira de fé, Tami Nápoles, representando os cristãos evangélicos. Tami Nápoles, qual é a posição da sua fé sobre a pansexualidade? A palavra é sua. Boa noite. Bom, eu gostaria de ler um texto que me veio à mente, né, com esse tema. Está em Eclesiastes 11:9, né, na Bíblia. Eclesiastes 11:9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. O que eu entendo com isso? Tem outra passagem que diz que o nosso coração é corrupto e enganoso. E ele corre aceleradamente para o mal. Sendo hétero ou sendo homossexual, se a gente fizer o que eu acredito, se a gente fizer tudo que o nosso coração pede, tudo que o nosso coração deseja, a gente vai cair na corrupção, né? A gente não vai se dar bem, porque o coração é corrupto e enganoso. A gente tem que pesar. Quando a gente sentir algum desejo, a gente tem que raciocinar também em cima desse desejo. Acho que não é nem só a razão e só o coração. Acho que tem que ter um equilíbrio entre a razão e o coração. E, claro, né, como cristã evangélica, eu amo todos assim, eu não acho que o homossexual é mais pecador do que um mentiroso, um pastor mentiroso, nada disso, mas a gente acredita que o homossexualismo, ele é pecado, assim como mentira, um roubo, qualquer outro pecado. E Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? É isso que a gente acredita. Muito obrigado, Tami Nápoles, pelas suas ponderações. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, estreante no Vai na Fé, que tem como pilar da sua crença religiosa o xamanismo. Pablo Delgado, seja muito bem-vindo ao Vai na Fé. A palavra é sua. Qual é a posição do xamanismo sobre a pansexualidade? Olá, boa noite. Bom, primeiro que o xamanismo não é uma religião, não é uma fé, é uma espiritualidade, tá? Na verdade, o xamanismo é um conjunto de práticas, uma filosofia, uma espiritualidade, como falei, uma forma de se conectar com o transcendente. Então, basicamente, o xamanismo é a conexão com a Mãe Terra, divino através da natureza. Não? Eu acho que sexualidade, primeiro haveria que definir o que é a pansexualidade, não? Mas pelo que aí leu a Aline, é essa indistinção de objeto sexual, não? É todo mesmo, não? Então, poderia falar que o xamanismo é uma filosofia panteísta, ou seja, que a gente vê a Deus, todo é a imagem de Deus. Então, a gente não está atado a nenhuma regra, nenhum dogma. E a sexualidade é totalmente
tem que, digamos, seguir a própria natureza de cada um, o que cada um sentir. Então, eu, digamos, raciocínio que no xamanismo, a pansexualidade é totalmente estado natural. Há muitas mitologias, se a gente vê as mitologias dos povos antigos, os povos são povos bem xamânicos, quase que os primeiros homens não tinham essa diferença de feminino masculino. O que sí o xamanismo energia masculina e a feminina, e ela se manifesta. Então, a gente tem que saber, ou seja, o ser humano tem as duas energias, as duas polaridades, a polaridade masculina e a feminina. E eu posso fazer uso das duas, dependendo da situação, não? Dependendo do meu companheiro, para que uma polaridade. Então, eu posso estar no meu companheiro, ou o companheiro tem que estar na polaridade feminina, para que haja essa explosão da sexualidade. E vice-versa, na polaridade do meu companheiro ou companheira, na polaridade feminina. Então, a gente não vê a sexualidade do ponto de vista moral, senão desde um ponto de vista ético. E, bom, isso é basicamente um pouco modo o que eu posso falar. A gente pode aprofundar um pouco mais, mas não quero roubar aí o tempo. Maravilha, Pablo, muito obrigado pela sua primeira participação conosco aqui no Vai na Fé. E para exemplificar o nosso tema de hoje, eu gostaria de trazer um áudio de uma ouvinte da Lumiar Web Rádio, Maria Eduarda. Ela tem 15 anos e ela que propôs o tema de hoje. Eu vou reproduzir o áudio para vocês. A pansexualidade é quando você é capaz de se apaixonar por qualquer indivíduo, independente do sexo ou orientação sexual. E tem muita gente que acredita que todo mundo é pansexual, mas a sociedade faz com que a gente se encaixe em diversos padrões diferentes para tentar fazer parte disso, entende? Eu acho que seria legal discutir isso, ver o que as outras religiões falam disso, etc. Tipo, eles dizem que ninguém é 100% homossexual ou 100% heterossexual. Todo mundo nasce pansexual, mas há fatores na vida e o próprio ser da pessoa que faz com que ele se atraia mais para um gênero e menos para o outro. Mas que nunca é impossível você se apaixonar por alguém. Essa foi a participação da nossa ouvinte trazendo o tema de hoje sobre a pansexualidade. Nós vamos passar agora a segunda rodada de perguntas que trazem notícias, curiosidades, frases a respeito do tema. Eu gostaria de trazer na nossa segunda rodada o questionamento sobre a importância da educação sexual nas escolas para que a gente possa chegar na vida adulta compreendendo termos como a própria pansexualidade. Vou devolver a palavra para Pablo Delgado inaugurar a nossa segunda rodada. A palavra é sua. Que pergunta. Eu sinto que é importante, mas o mais importante é a educação na família. Eu acho que é importante na escola. Na escola mesmo ter este tipo de educação. Mas não posso falar muito, porque não, sinceramente não é um tema que manejo muito bem. Assim que só posso falar isso, que é importante. Maravilha, muito obrigado, Pablo. Vamos passar agora a questão para Luan Micael. Luan, qual a importância da educação sexual ser dada na escola? A palavra é sua. Eu, pessoalmente, compreendo que de certa forma, pelo menos, uma educação que diga respeito à sexualidade, à afetividade e à amorosidade mesmo, de um modo geral, envolve não só uma formação cidadã,
mas uma formação de fato humana. E, né, se a gente almeja, se a gente busca desenvolver cada vez mais tolerância, cada vez mais aceitação e entendimento mesmo na humanidade como um todo, enfim, dentro de um país, dentro de um estado-nação, dentro de todas as nossas comunidades, né, sejam urbanas ou rurais, realmente seria importante ter esse tipo de educação. Agora, como que isso ia ser feito, por que tipo de professores seria ministrado, também é uma questão muito relevante, né? Porque se tem uma orientação mais conservadora, aí pode ser talvez o avesso do que a gente veria como progressista, ter professores condenando qualquer tipo de orientação diferente, né, do que é colocado como certo por orientações religiosas hegemônicas, enfim, né, por tipo uma educação totalmente voltada para a heteronormatividade, aí realmente eu pessoalmente considero que já seria problemático. Mas sim, se for uma educação no sentido mesmo de diversidade, pluralidade, aceitação do todo, né, de todas as formas de expressão sexual e afetiva e amorosa, aí sim, eu acho que realmente é bem relevante. Talvez seja uma das coisas que a gente precise mesmo, né, para seguir construindo e desenvolvendo um mundo cada vez mais tolerante, humano e diverso. Gratidão e passo a palavra. Muito obrigado, Luan Micael, pelas suas considerações. Vamos passar a palavra agora para Tami Nápoles. Tami, como você vê a importância da educação sobre sexualidade ser dada nas escolas? A palavra é sua. Então, eu não acho importante ter discutido isso na escola. Assim como, na verdade, a própria escola está sendo discutida se ela realmente é importante. Outras matérias, né, deveriam... Há teorias de que outras matérias deveriam entrar em currículo escolar, né, ao invés das que já estão aí. E eu não acredito que sexualidade, alguma coisa assim, seria uma das matérias que seriam importantes, né? Acho que nós temos muitas informações, nós temos muito acesso à informação já. A internet, né, é o nosso professor, já consegue ser nosso professor. Então, acho que cabe à família mesmo educar em relação à sexualidade, e acredito nisso. Chamamos agora para encerrar a nossa segunda rodada de perguntas a nossa companheira de fé, Aline Satian. Aline, como você vê a importância da orientação sobre a sexualidade ter vez nas escolas? Excelente pergunta, meu caro Michelangelo. É um prazer fazer parte da Lumiar Web Rádio, poder ter esse tipo de conversa. E quero agradecer especialmente a Tami Nápoles por ter tido a ideia bela de criar esse programa para a gente discordar. Inclusive, minha querida Tami, eu não poderia discordar mais, e eu acho que a gente está aqui para, né, compartilhar nossas visões. Eu acredito sim que é muito importante esse tipo de conversa nas escolas. E uma pequena correção, Michelangelo, você falou de ensinar sexualidade nas escolas. E orientação sexual, educação sexual não é exatamente sobre isso. Não é sobre ensinar a sexualidade, mas é sobre falar sobre temas que perpassam a educação sexual, que são doenças sexualmente transmissíveis, que é o respeito à diversidade, que é reconhecer uma situação de abuso ou de violência doméstica, por exemplo, poder dar nome às coisas, né? E aí eu dou, inclusive, um passo anterior à educação sexual. Eu penso a educação em si. E eu estudo isso, me interesso por esse assunto. E eu acredito numa pedagogia que seja crítica, né? No Brasil, a gente tem grandes pessoas que pensaram uma educação de uma perspectiva crítica, inclusive o Paulo Freire, que é muito utilizado como marco teórico no mundo inteiro e pouco utilizado no Brasil de uma forma geral, o que é uma pena, mas a gente não esquece dele. Eu acredito numa pedagogia crítica que te ensine a olhar o mundo, que te ensine a lidar com o mundo, que te ensine a lidar com a realidade. A educação, para mim, ela não traz a resposta pronta. O professor, ele não é o detentor de um saber soberano. Ele é alguém que te convida
a olhar o mundo, refletir sobre o mundo e formular suas próprias opiniões sobre o mundo. Então, eu acredito que uma educação sexual na escola tem aqui nesse sentido. Ela jamais pode te dizer como agir, o que fazer. Ela pode te ensinar a ler sinais do mundo e lidar com eles, inclusive com base em experiências passadas, né? Então, se a gente, há pouco mais de 100 anos atrás, a gente tinha um sistema de escravidão que foi teoricamente abolido, a gente sabe que na prática o racismo ele existe, que a escravidão não acabou, que a gente tem relações extremamente desiguais, para dar um exemplo. Então, a gente precisa falar sobre isso, sobre essas experiências passadas. Mesma coisa com a questão da sexualidade. A gente sabe que não é certo matar pessoas, por exemplo, por causa da orientação sexual delas. Então, podemos falar sobre isso nas escolas, porque é um espaço onde a gente vai estar aprendendo a lidar com a sociedade. O que não tira o papel também da família nessa construção de valores, porque aí cada família tem seu conjunto de valores, mas a educação, ainda mais a educação pública, ela é para todos. Então, ela tem que dar um referencial para que todos possam ter condições iguais de acesso às informações. Até porque, a Tami trouxe, né? Tem muita informação na internet. Mas eu acho muito importante a gente ter em mente que informação não é conhecimento. Informação, dados, números, fatos, a gente tem muito na internet. Muitos falsos, inclusive. A internet é um lugar onde muita coisa errada pode ser publicada. Onde a gente luta contra algoritmos, que a gente não necessariamente vai acessar uma informação, a gente vai acessar aquilo que o algoritmo quer que a gente acesse. O conhecimento é quando a gente consegue traduzir essa informação, né, para si, para uma consciência, para uma prática. Então, eu acredito que conhecimento ele depende de uma prática social, de interação com aquela informação, de interação com outras pessoas e com outras opiniões. E esse que eu acho que é o papel da educação para mim. Que não precisa ser necessariamente na escola, eu acredito também em processos de desescolarização, de educação domiciliar, mas eu acredito numa perspectiva crítica, né? Então, que esses processos se deem numa perspectiva crítica. Maravilha, muito obrigado, Aline Satian, pelas suas ponderações que encerram a nossa segunda rodada, dando lugar à nossa Pergunta Pimenta de hoje. A Pergunta Pimenta de hoje traz um dado. Mais de 70% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa por membros da família. Como seria um mundo onde a educação sobre a orientação, sobre sexualidade, fosse dado exclusivamente pela família? Passo a palavra a Pablo Delgado para a sua primeira participação na Pergunta Pimenta. A educação sexual não é só da família, também é uma educação individual. Eu acho que eu gostaria, claro que a gente tem na escola, tem na família, mas também está a responsabilidade individual de cada um, não? Eu acho que cada um tem que experimentar sua sexualidade, mas também tem que, antes de experimentar sua sexualidade, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. Quando a gente se conhece, essa sexualidade sai mais fluida. E a gente não erra tanto. E também a sexualidade é mais livre. Então, no trabalho de autoconhecimento de cada pessoa, através de diversas ferramentas, tem um monte de ferramentas para a gente se conhecer. Por exemplo, as práticas xamânicas são uma dessas ferramentas. Tem as ervas de poder, como a ayahuasca, tem as constelações familiares, o enneagrama, tem muitas ferramentas de autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento a gente experienciar sua sexualidade de um jeito maduro. Então eu gostaria assim, de insistir nesse tema, não? O autoconhecimento individual de cada um, tá? Passo aí a pergunta para outro. Muito obrigado, Pablo Delgado, pela sua estreia na nossa Pergunta Pimenta. No domingo de hoje, Vai na Fé, discutindo pansexualidade. Vamos passar agora a pergunta para Luan Micael. Luan,
Uma vez que a maioria dos casos de abuso contra menores acontecem dentro de casa por membros da família, qual é a projeção de um mundo onde a educação sexual, a orientação sexual, passasse apenas pelo crivo familiar? A palavra é sua. Bom, eu diria que o que me ocorre assim, com mais força nessa questão é que, considerando mesmo um mundo, né, tão global, tão diverso, onde realmente, né, muitos consideram que a gente vive numa verdadeira aldeia global, eu acho que em certo nível ter uma educação assim seja direcionada para o que for, né, e aí inclusive para a sexualidade ou para né, o campo da educação sexual de forma bem ampla, eu acho realmente ruim tá restrita, potencialmente pelo menos ruim e problemático, tá restrito a um grupo restrito, né, por mais que familiar. Enfim, eu acho que sem dúvida nenhuma a formação de cada ser humano, de cada indivíduo, inicia na infância, né, segue aí pela pré-adolescência, adolescência e permanece até o fim da vida através de cada experiência, e a família tem um potencial já para ser muito determinante. Agora, ser o único canal né, dessa educação, que realmente eu considero mesmo muito relevante para a formação humana, como a educação em qualquer outro sentido ou aspecto, eu acho realmente ruim. A gente precisa ter acesso a outras referências, por mais que não precise passar necessariamente pela escola, né? Porque em alguns casos eu também sou a favor da desescolarização. Eu acho que podem ter métodos e ferramentas bem mais inteligentes, interessantes e humanizadores, inclusive, de se educar. Gratidão e passo a palavra. Maravilha, Luan Micael, muito obrigado pela sua resposta à nossa pergunta pimenta. E passo agora a questão para nossa companheira de fé, Tami Nápoles. Como você vê um futuro onde a educação, a orientação a propósito sexual, passe exclusivamente pelo crivo da família, uma vez que os dados nos apontam que 70% dos abusos acontecem dentro de casa por membros da família contra menores de idade? A palavra é sua, Tami Nápoles. É muito triste esse dado, né? E mais uma vez eu gostaria de colocar a minha dúvida em relação sempre aos dados assim verdadeiros, mas enfim, eu tenho um outro dado também. Quando eu tinha menos de 18 anos e estudava, tinha um professor casado que se relacionava com uma amiga minha, né, sexualmente. Então, o abuso sexual ele pode vir de todos os lados. Os outros 30% a gente não sabe de onde vem, e se são só 30% mesmo, né? Eu ainda acho que o lar é o lugar mais seguro, sim, de se orientar, né? Mas, ao mesmo tempo, não acredito 100% no lar, assim, né? Porque a corrupção está nos cercando, né? Eu sou uma pessoa corrupta, todos nós somos, todos nós já fizemos algo que feriu alguém, né? Que invadiu as emoções, os sentimentos. De repente, a gente já traumatizou alguém de alguma forma, às vezes uma palavra, enfim. Mas sexualmente falando, é isso. Eu acho que não dá para... Se dentro da própria casa já acontece isso, dentro da própria casa, um próprio familiar, um pai, uma mãe, que dirá um desconhecido. É isso. Maravilha, muito obrigado, Tami Nápoles. E agora, para encerrar a nossa rodada pimenta, eu chamo Aline Satian. Como você vê um futuro onde a orientação sexual seja exclusividade da família? A palavra é sua. Bom, pegando o gancho que a Tami deixou, né, que se
que se alguém da família pode fazer isso, imagina um estranho. Pois é, eu acho que a própria configuração de família é uma construção. Essa é a minha opinião, tá? Talvez não falo diretamente da fé, mas assim, a própria construção a própria noção de família é uma construção, e eu tenho muita certeza que muita gente considera pessoas que não são do seu círculo familiar primário, sanguíneo, encontraram em outras pessoas outras configurações de família e de segurança, né? Então, não me parece que, a princípio, o título família gera uma segurança de proteção. E esse realmente é um dado muito triste, que dado a um conjunto de fatos que geram números abstratos a respeito de uma situação, né? Se a gente tem uma situação específica, aquela situação é um fato. O dado, ele vem de um conjunto de fatos. E eu acredito, e na verdade eu queria até ter comentado isso na pergunta anterior, que para além de uma educação, uma orientação sexual, eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, urgentemente de uma educação afetiva, sabe? Da nossa capacidade de empatia, da nossa capacidade de se ouvir, da nossa capacidade de acessar as nossas necessidades e comunicar as nossas necessidades, da nossa capacidade de respeitar as necessidades do outro, da nossa capacidade de resiliência, de ser magoado e conseguir perdoar, porque a vida é fluxo, ela é movimento, né? Resgatando algo que o Pablo trouxe, dessa noção do todo, que o xamanismo lida com toda a vida, né? Ser panteísta. Eu acredito que, nesse sentido, realmente é o todo, o tal, né? É o bom e ruim, é o negativo e positivo, é a sombra e a luz. Então, eu acho que uma educação, ela deve passar também por esse lugar, da gente aprender a lidar com a nossa sombra e com a nossa luz, sabe? Uma educação da nova era. Que, inclusive, é algo que a gente vem discutindo bastante, assim, na comunidade do Santo Daime. Ela vem essa marca, né, da comunidade, do Padrinho Sebastião, que propõe que a Irmandade se organize de forma comunitária. Isso inclui também uma educação comunitária. E já aproveito para deixar aqui a dica que no dia 25 de julho a gente vai realizar o Nossa Cultura, que é um encontro que acontece há mais de 10 anos, que pensa uma nova cultura, uma nova educação. É um encontro bem bacana, e esse ano a gente vai fazer online, entrando aí nessa onda virtual, onde a gente vai estar debatendo justamente nessas alternativas assim, para esse novo mundo. E eu acho que uma educação afetiva, uma educação comunitária é parte de um mundo que a gente precisa urgentemente, não diria nem inventar, porque essas coisas elas já estão acontecendo. Eu sempre falo isso. Esse novo mundo, ele não só ele é possível, como ele é necessário, e ele já está acontecendo. A gente tem tecnologia disponível para acabar com a fome no mundo. A gente tem recursos disponíveis para as pessoas terem uma moradia digna. A gente tem uma má distribuição disso, né? E aí eu acho que a concentração de valores conservadores que não respeitam o outro acabam sendo um empecilho nesse processo de evolução mesmo, assim, da humanidade. Eu acho que o que a gente está passando agora é um processo profundo de mudança. Evolução, acho que acaba ficando com uma conotação como se uma coisa fosse melhor para outra, que é outra, né? Não quero que faça um juízo de valor, mas eu acho que a gente precisa dar novas respostas para os novos problemas assim, que a sociedade apresenta. E a questão sexual, ela é parte disso. E também não podemos deixar de lembrar que a violência sexual ela pode ser combatida e que a gente tem recursos para isso, que é 180. Então, se você a gente sabe que nesse momento da pandemia as situações de violência doméstica elas aumentam, porque as pessoas elas estão em casa confinadas, assim esperamos, né? Então, se você, mulher, eu digo mulher porque geralmente a gente sabe que a incidência de casos é maior no sexo feminino, mas homens, enfim, se você sofre alguma situação de abuso em casa, diz que 180 e denuncie, peça ajuda. A delegacia de atendimento à mulher está funcionando na quarentena, tem o centro de referência da mulher também que está ativo, atendendo por WhatsApp. Então procura se informar na sua cidade. Aqui em Lumiar a gente tem esse atendimento também e você não está sozinho. Eu queria concluir dizendo isso. Já que a gente não tem uma educação afetiva ainda nas escolas, a gente precisa, por uma questão de sobrevivência, aprender a se cuidar, aprender a se respeitar, aprender a se ouvir. Obrigado, Aline Satyan, encerrando a nossa rodada de Pergunta Pimenta. E nessa semana a gente vai agora passar a palavra para encerrar
o nosso Vai na Fé, deixando uma palavra de fé, uma palavra de compreensão, uma palavra de amor para o nosso ouvinte, pedindo para o nosso estreante representante do xamanismo, Paulo Delgado. Despeça-se do nosso ouvinte e até domingo que vem. A minha mensagem é sobre respeito ao tema que a gente está falando. Não identificar tanto pansexualismo, homossexualidade. A gente coloca muitas etiquetas para encerrar uma fala. Você fala, É isso aí, pessoal. Agora, para deixar aquela palavra de fé para a gente enfrentar essa semana até o próximo domingo no nosso novo reencontro no Vai na Fé, eu passo a palavra para o nosso companheiro Luan Micael. Bom, pessoal, eu acho, né, que um tema como esse, mais uma vez, nos chama para cultivar mais e mais, né, a cada dia, a cada instante, a cada momento mesmo das nossas vidas, uma cultura e uma política de tolerância, de aceitação mesmo com o próximo. E realmente, se tem um princípio fundamental, um valor fundamental, uma energia fundamental e universal mesmo, sem dúvida nenhuma, isso tudo é o amor. E, né, se a gente busca cada vez mais cultivar, alcançar e emanar esse amor genuíno, que vem mesmo da fonte criadora de tudo que é, vem de Deus Pai e Mãe, vem de Deus Unidade, vem da Mãe Terra, vem também através dos Budas, de todos os patronos do Dharma, de cada escola mesmo de espiritualidade. No fundo, a mensagem maior é o amor. Se a gente se firma nisso, aí realmente não existirão obstáculos, né? Só a tolerância mesmo, a amorosidade e a fraternidade vão reinar em todas as nossas relações. Agradeço mais uma vez, fiquem sempre com Deus, vamos na fé e até a próxima. Muito bem, vamos passar agora a palavra para Taminápolis fazer a sua despedida. Que todos tenham fé para passar por todos os obstáculos da vida, porque realmente faz muita diferença mesmo você crer, né? Eu falo crer em Deus, crer no Senhor Jesus, né? Porque eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não está com fé, quem não tem fé, que busque ter essa fé, porque a fé é uma firmeza, né, que a gente encontra em meio a como se tivesse assim um rio cheio, você estivesse no meio de um rio coberto de água, uma bagunça, se afogando, e aí a fé é aquela rocha que você consegue se firmar nela e se sustentar e ser salvo da tempestade. Então, sigam na fé, vamos na fé, e se essa mensagem chegar em algum lar que está sofrendo, alguma pessoa está sofrendo, alguma criança, algum adolescente já sofreu abuso, né? E você tem essas marcas, tem sofrido ainda, realmente é preciso a fé para poder sair desse trauma, mas é preciso também ajuda, às vezes, de alguma outra pessoa. É preciso que você conte, é preciso que você fale, né? Então, é crime, então é preciso chegar, assim, às autoridades. É isso, fiquem com Deus, vamos na fé. Muito obrigado, Taminápolis. E agora, para encerrar, nossa companheira Aline Satyan. Bom, pessoal, mais um Vai na Fé se encerrando, mais um domingo se encerrando. Desejo a todas e todos uma boa semana aí. Se cuidem, fiquem em casa, se protejam, apoiem ações de solidariedade ativa, como eu sempre falo. Tem um monte de campanha bacana rolando para apoiar quem está mais desfavorecido nesse momento. A gente pode criar uma página lá no site do Lumiar Web Rádio, né, Michelangelo, para colocar esses links de repente. E queria terminar aqui saudando Santo Antônio, que dentro
dentro da fé cristã, ontem foi dia de Santo Antônio, né? E aqui no Santo Daime, na Umbanda, a gente está aqui começando o nosso festival, que é um período bem importante para o Santo Daime, esse período das festas de junho, que se inicia no Santo Antônio e encerra no São Pedro, no dia 29. Então, a gente está aqui num período espiritual forte, aberto, e que as bênçãos cheguem a todos vocês, né? Santo Antônio, conhecido também como Santo Casamenteiro, e no sincretismo com a Umbanda ele também é Exu, que é o mensageiro. Então, é um que abre caminhos, que inicia os trabalhos, e que ele possa abrir os caminhos para relações saudáveis, independente da orientação de gênero, que possamos ter relações saudáveis. Eu acho que é isso que eu desejo para todos vocês, para todos nós. Boa noite. É isso aí, pessoal. Essa foi a despedida de Aline Satyan e encerramos mais um Vai na Fé, desejando a você um bom final de domingo e uma semana abençoada. Você que está em isolamento social por conta da pandemia e é fã de Santo Antônio e São João, fique em casa para não conhecer São Pedro mais cedo. Hoje a Lumiar Web Rádio encerra com a sua postura editorial sobre a pansexualidade, que traz uma palavra de Jesus Cristo: ame ao próximo como a ti mesmo. É isso aí, o Vai na Fé fica por aqui. Lumiar Web Rádio, a rádio do livre pensamento.